Olá, como é que vocês estão? Nós estamos aqui para gravar nossa primeira aula e hoje, como é a nossa primeira aula e vocês fizeram um questionário há pouco tempo, nós vamos trazer uma palavra de conforto, né? Algo mais simples, um pouco mais leve. No fim, vou chamar vocês para assistirem um clipe sobre o assunto de hoje. Nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo, nesse momento de dificuldade, todos preocupados, alguns com desenvolvendo até crise de ansiedade. São tantas notícias, né? A gente ouve tanta coisa e não sabemos do futuro, recebemos notícias ruins vindas de outros países, né? Estamos chegando aí a mais de 700 mil contaminados, mais de 35 mil mortos, né? Isso hoje, dia 30 de março, com a tendência a aumentar. Nós temos que nos preocupar também com as pessoas que estão sofrendo. E geralmente em momentos de pânico, a nossa ideia é cuidar de nós e não pensar no próximo. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês justamente nesse sentido, do amor ao próximo. Pensar que tem pessoas que talvez estão em dificuldades maiores que as nossas. E como nossa disciplina é cidadania, espiritualidade, né, e ética e espiritualidade, eu quero falar um pouco sobre o amor ao próximo, o que a Bíblia diz sobre isso. E no final eu vou convidar vocês para assistir um clipe de uma cantora que eu gosto muito, chama Marcela Thaís, uma música que é intitulada Ame Mais, Julgue Menos, que é o que a gente está precisando fazer, eu acho que nesse tempo. Eu vou abrir aqui os slides, eu quero que vocês me acompanhem e vocês vão entender que tem muita coisa boa que a gente pode tirar desses ensinamentos, né? Vou usar a Bíblia como referência, mas a ideia, como eu disse aqui, não é pregar uma religião, né? Mas a Bíblia tem uns ensinamentos muito interessantes, independente da religião que você professa, são verdades consideradas verdades absolutas, né? Coisa que a gente tem que levar em consideração e tentar colocar em nosso dia a dia. Bom, eu vou diminuir aqui, tirar a minha câmera, né? Vocês não precisam ficar me vendo o tempo todo, mas vamos lá. Eu vou começar então a nossa aula. Seria uma aula, né? Com alguns versículos e vamos tentar entender aqui algumas coisas que estão acontecendo. Tá? Para isso eu vou usar aqui um recurso, né, que é o nosso slide. E vamos lá então. Bom, então nós vamos falar da Bíblia e o amor ao próximo, e para isso eu vou trazer aqui alguns versículos para que a gente possa discutir. Vou começar com esse aqui, 1 João 4:20, que diz o seguinte: se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Né? Então essa seria a nossa primeiro versículo nosso aqui. Qual a profundidade desse versículo? O que a gente pode entender nisso? Não tem como verdadeiramente você dizer que ama alguém e dizer que não ama alguém e amar a Deus. Isso é impossível. Né? Porque a Bíblia nos ensina que Deus é a fonte de todo o amor. Né? Se nós amamos os nossos pais, se nós amamos a nossa namorada, a nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos, é porque Deus colocou esse amor no nosso coração primeiramente. Então não tem como você dizer que você ama a Deus se você, de alguma forma, aborrece o seu irmão. Então essa é a primeira situação que eu quero trazer aqui para vocês. Segundo versículo, João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uma das coisas que a gente mais vê no Novo Testamento é esse pedido por amor. Nós entendemos, aqueles que são cristãos entendem que Deus amou o homem de uma maneira sem precedentes, ao ponto de ele entregar a melhor coisa que ele tinha, que era o seu filho. E ele pede que a gente ame uns aos outros, porque, segundo está escrito aqui, 1 João, ele diz que o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus. Então, nós temos que pensar um pouco nas pessoas que estão sofrendo. Se você não tem como ajudar, porque nós estamos em quarentena, você pode fazer uma prece, uma oração por essas pessoas. Você pode ligar para alguém que você há muito tempo não fala, aquela tia,
aquele avô, avó, que às vezes você não tem o costume de falar por telefone, fazer uma surpresa, ligar, perguntar como eles estão, conversar um pouco. São coisas simples que podem mudar o dia dessas pessoas. Né? Mandar uma mensagem, que seja pelo WhatsApp, uma mensagem de carinho, uma mensagem de motivação. Então, são coisas que você pode fazer e é tentar alegrar o dia dessas pessoas. Outra, 1 Coríntios 13:2, é bem conhecido isso aqui, porque tem a música do Renato Russo, Legião Urbana, né? Monte Castelo, que ele usa esse versículo. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Vocês devem conhecer a canção que ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos homens, sem amor, eu nada seria. Está nessa mesma passagem aqui. Ficou bem conhecida essa passagem e ela é bem profunda. Por que ela está dizendo? É justamente isso, não adianta. Você pode ser a pessoa mais altruísta do mundo. Você pode doar o que você tem para as outras pessoas. Você pode entregar até o seu próprio corpo, né, em sacrifício, morrer por alguém. Mas se isso tiver algum interesse, se isso tiver algo por trás, de nada adianta. É o que está escrito aqui em 1 Coríntios 13. Você pode ler depois esse capítulo inteiro. Ele fala só sobre o amor. Então ele está dizendo que não adianta uma atitude bondosa se ela não for feita com amor. Não adianta você querer fazer algo para alguém, mas com rancor no coração. Né? Não adianta você fazer algo para mostrar que você é bom, se na verdade você está sentindo uma obrigação, está odiando fazer aquilo. Então, se não tiver amor, eu nada serei. Se não tiver amor, de nada adianta. Né? Nada valeria. Bom, aqui em Lucas, Lucas 10:27, ame o Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então, a primeira pessoa que nós temos que amar aqui é Deus. Né? Mas aqui tem um chamado muito interessante também, porque ele diz o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, para você amar o seu próximo como a si mesmo, quem é que você tem que amar primeiro? Você. Você tem que se amar. Né? Nós temos que nos amar. Nós temos que entender que nós somos pessoas únicas, não existe cópia nossa em lugar nenhum do mundo. Deus nos fez desse jeito, seja pequeno, grande, gordinho, magrinho, loiro, cabelo crespo, olho azul, olho preto, não sei. Independente da forma como nós somos únicos. Existe alguém que nos ama, né? Todos nós somos amados por alguém, mas nós temos que aprender a amar nós mesmos. Porque quando nós nos amamos, nós temos o poder de amar o próximo. Porque se nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, como é que nós vamos amar o próximo se nós não nos amamos? Então saiba que Deus ele derramou esse amor primeiro sobre você. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. E a partir do amor dele, nós podemos nos amar como criaturas formadas por ele para um propósito específico nessa terra. E, ao mesmo tempo, nós podemos amar o próximo, como a nós mesmos. Então, não tem como desejar algo para alguém e esse algo que eu desejar para alguém não seja algo que eu desejo para mim. É algo a se pensar. Existem aí muitas teorias quando alguém fala, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Né? Onde está o amor ao próximo? Será que essa pessoa não merece uma chance? Eu torço para aquela pessoa quebre a cara porque ela me passou para trás. Será que ela não merece uma chance? Isso é amar ele como você amaria a si mesmo? É complicado, porque a própria palavra de Deus nos ensina a amar os nossos inimigos. Difícil, né? Amar alguém que fez um mal para você. Mas quando nós vemos a vida de Jesus, por exemplo, foi o que ele nos ensinou. Ele, mesmo sendo odiado, humilhado, cuspido, maltratado, surrado, apanhou, foi para a cruz, ainda assim ele amou a todos os que o maltrataram. Ele estava ali dando um exemplo. Ame, mesmo que a pessoa te maltrate. Né, te maltrate.
Outra passagem, essa aqui eu gosto muito, né? Principalmente na faculdade. Né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que nós estamos vendo aqui? Está dizendo o seguinte: suportem-se uns aos outros. O que é isso? Ninguém vai te agradar sempre. Ou melhor, nem todos vão te agradar. Na maioria das vezes, as pessoas vão nos desagradar. Né? Na maioria das vezes, a gente fica querendo jogar eles pela janela. Porque a vida em comunidade, a vida em sociedade é isso. Nós temos, às vezes, esse problema muito sério de não suportar o outro, de não tolerar aquele fulano, de não aguentar aquele ciclano e de querer que essas pessoas sumam da nossa vida. Mas aqui na Bíblia, em Colossenses 3,13, nós temos esse ensinamento. Nós temos que suportar uns aos outros. Significa que você não necessariamente tem que concordar com a pessoa, tem que bajular, mas quando ela estiver perto, você tem que suportar. E faculdade tem muito disso, né? Às vezes a gente cria um grupinho ali, um grupinho acolá, e de repente você não quer a fulano no seu grupo, porque você não suporta essa pessoa. É algo que nós temos que aprender, é algo que nós temos que mudar. E a gente só consegue aprender uma coisa com esforço, fazendo. Então você tem que suportar, aprender a suportar as pessoas que te incomodam. E a perdoar as queixas que tiverem, né? Como está escrito ali, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe quem falou mal de você. Complicado, né? Mas é o que a gente tem que tentar fazer para ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Olha, fulano falou isso de você. Ah, eu perdoo ele. E não ligo para o que ele falou. Ele não sabe o que está dizendo. Né? E não levar aquilo para casa. Tem gente que perde noite de sono, tem gente que chora, mas fulano disse isso de mim. E é mentira. Bom, se é mentira, o problema não é seu. É ele que está mentindo. Né? A qualidade ruim está na pessoa que fez isso e não em você. Então não preocupe com isso. Pelo contrário, perdoa. Fala, ele não me conhece, ele não sabe do que está dizendo, eu vou perdoá-lo. Né? Vou suportar essa pessoa e vou tocar minha vida, porque o que me interessa é ser feliz. Se nós começamos a nos preocupar com os outros e começamos a criar amargura, começamos a criar situações em que nós passamos a odiar os outros, nós estamos plantando algo que nós colheremos. E a colheita dessa semeadura vai ser tristeza. Isso é muito ruim. Se Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João 4,11. Eu já falei sobre isso com vocês. Né? Então, nós temos, para aqueles que são cristãos, nós entendemos que Deus nos amou primeiro. Então, se Ele nos amou, nós temos que amar uns aos outros. Não tem como eu chegar para Deus e falar assim, Senhor, me ajuda, me perdoa, me dê o seu amor. E depois chegar para outro e falar assim, eu não te perdoo, eu não te ajudo, eu quero que você se dê mal. Tem uma incoerência nisso. Né? De Deus, eu quero perdão, mas eu não posso perdoar o outro. De Deus, eu quero amor, mas eu não posso amar o outro. Né? Imagina como que Deus fica nessa situação olhando para nós. Então, se nós reconhecemos que Deus nos amou, nós temos que amar os outros. É isso que Ele quer, é isso que interessa a Ele. 1 João 3, 17 a 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu posso complementar essa passagem que a gente acabou de ler dizendo que o amor sem obras, a fé sem obras, ela é morta. Eu posso dizer que o amor sem obras é morto também. O que ele está dizendo aqui? Se eu tenho condição de ajudar alguém, vejo alguém passando necessidade e não ajudo, como é que eu posso falar que eu amo essa pessoa? E às vezes você me diz assim, professor do céu, estou custando pagar a faculdade. Minha família não tem tanta condição assim. Eu não tenho recursos materiais, mas você tem um abraço. Apesar de que agora a gente não está podendo abraçar, né, por causa do isolamento social, mas você tem uma palavra de gratidão, você tem a obediência aos seus pais, você tem o respeito aos seus avós, você tem o respeito e a cordialidade aos seus colegas e aos seus amigos, você é pronto a ajudar, a dividir o material que você tem,
a dividir a sua inteligência, caso você tenha entendido uma atividade e o seu colega não, você tem essa paciência de sentar com ele e ensinar com paciência aquilo que você aprendeu e ele não conseguiu atingir. Né? Você tem várias formas de demonstrar o amor por obras, por fazer alguma coisa, e não necessariamente apenas de boca, apenas de palavra. Pense nisso. O que você tem feito para alcançar aquele que está do teu lado? Né? O que você tem feito para deixar a vida dele melhor, mais alegre, né? Para que ele possa se alegrar com a tua presença? Isso seria uma forma de você amar em obras. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Isso aqui é complicado. Mas é outra forma que nós temos de conseguir alcançar o coração de uma pessoa em amor. O que é dar honra aos outros? É você preferir que a outra pessoa seja honrada no seu lugar. Né? Se você chegou num local, está sentado, chegou alguém, está em pé, é você se levantar e falar, sente aqui no meu lugar. Principalmente se for uma pessoa mais idosa, uma pessoa de mais respeito. Ele vai falar, não, mas você estava sentado aí. Não, por favor, eu faço questão, sente aqui, né, no meu lugar. Eu vou procurar outra cadeira. Isso é dar honra a uma pessoa. Honrar os pais. Né? Antigamente, os pais eram mais honrados nesse sentido, até na hora de comer. Hoje em dia, o almoço está pronto, os filhos já vão para servir e os pais têm que esperar os filhos servir, ou até os pais têm que servir os filhos. Antigamente não, os pais primeiro. Os pais serviram, aí os filhos se serviam. Pode parecer um exemplo bobo, mas é a questão de dar honra. Né? É a questão de querer honrar o próximo e não querer honra para nós, né? Mas querer dividir. Uma vez aconteceu comigo uma coisa, eu tinha um chefe, que eu não vou dizer quem é e nem aonde, mas não é aqui na nossa instituição, isso tem muito tempo já tem mais de 15 anos. Nós estávamos discutindo uma questão uma certa vez e ninguém chegava à conclusão do que poderia ser feito. Eu lembro que naquele momento eu abaixei a cabeça e falei com Deus, falei, Deus, nos deu uma luz, como é que a gente vai resolver esse problema? E Deus me deu a luz naquele momento, Ele atendeu a minha oração, veio, né, como se fosse um flash do o que poderia resolver a situação. Aí eu cheguei nesse meu chefe, ele estava do meu lado, e falei para ele, falei, olha, se a gente fizer isso, isso e isso, dá certo. Ele bateu a mão na mesa na hora e falou assim, acabei de ter uma ideia. Se a gente fizer isso, isso e isso, dá certo. Eu fiquei ali do lado com cara de tacho, caladinho. Em momento nenhum ele se referiu a mim como se a ideia fosse minha. Quer dizer, ele não me deu honra, porque a ideia tinha sido minha. E isso é uma coisa que pode machucar. Né? Nós temos que dar honra aos outros, nós temos que lembrar quem foi que nos ensinou, nós temos que lembrar quem foi que nos ajudou e tentar sempre honrar o próximo mais do que a nós mesmos. E o último slide, esse é o último. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Provérbios 27, 5 e 6. Rei Salomão está dizendo isso aqui. O que ele está querendo dizer? Cuidado com aquele que multiplica beijos, né? Quer dizer, que são pessoas que te bajulam, que dizem que te amam, mas que no fundo não te amam. Né? É melhor aquele que te repreende, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu professor, que às vezes ele te repreende abertamente, ele te diz que aquilo está errado, né? Do que esse amor oculto, que na verdade não é amor coisa nenhuma. Né? Cuidado com quem não te ajuda, com quem só te bajula. Tá bom? Bom, vou sair aqui